Boa tarde, estamos aqui com o desembargador, desculpe, Fausto de Santos, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, precursor da Lava Jato. Tem vários livros sobre lavagem de dinheiro, um assunto importantíssimo hoje, e é uma espécie de Sérgio Moro, a van elétrica. E eu vou começar perguntando se o senhor realmente foi o primeiro a abrir a caixa de Pandora da corrupção no Brasil contemporâneo com a Operação Castelo de Areia, uma pré-Lava Jato. Boa tarde, é um prazer estar aqui, prazer contribuir com o esclarecimento do público, e o convite do Neumann não podia ser recusado. Então, obrigado, agradeço. Realmente, a Lava Jato é um símbolo do Brasil, é um símbolo da efetividade do sistema penal, pelo menos no que toca à primeira e segunda instâncias, porque a gente sabe que a Lava Jato ela tocou uma parte do problema, que são os particulares envolvidos com políticos. Agora, os políticos mesmos, eles ficam sob a responsabilidade do foro por prerrogativa de função, cujo julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal, e o ritmo do Supremo está muito aquém do desejado pela população. Mas, enfim, a Lava Jato ela representou e representa o lado positivo das instituições, ou seja, a aplicação equitativa do Estado de Direito. O que eu quero dizer com isso? A aplicação da lei a todos, independentemente do status social e da sua condição pessoal. E a Lava Jato ela é fruto de um esforço nacional de aprimoramento do sistema, que começou em 2003, para ser mais preciso, com a criação da Estratégia Nacional de Lavagem de Dinheiro e Corrupção, e que culminaram com alterações legislativas, com alterações de criação de varas especializadas em lavagem de dinheiro, e dentre as varas especializadas, uma delas era, de fato, aqui em São Paulo, a Sexta Vara, que eu fui titular por 20 anos, e a Sexta Vara acabou tocando com várias operações, as primeiras operações, de fato, envolvendo poderosos e crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional, que até então não existiam operações. E várias operações se seguiram, uma delas é essa que você mencionou, a Castelo de Areia. Castelo de Areia foi uma operação que focava o Clube dos Empreiteiros, que depois a gente sabe que a Lava Jato acabou lidando com isso, mas que, infelizmente, naquela época não havia aquela compreensão e a aceitação jurídica da interpretação dos fatos, que são interpretações que são dadas em qualquer país do mundo civilizado, ou seja, submeter a todos à lei e a responsabilização quando viola justamente a lei. Desembargador, o senhor esqueceu um detalhe que eu vou lembrar, que é o seguinte. Houve uma corrupção para acabar com a Castelo de Areia. Ela foi delatada pelo Antônio Palocci e foi comandada pelo ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que o senhor conheceu bem, advogado do Foro aqui de São Paulo, como então presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Aspor Rocha, está nos jornais, tem uma operação aí ainda em DIM, apesar de estar sendo arquivada, mediante oferecimento de uma vaga no Supremo, que não ocorreu, e quem foi indicado não foi o Asfor, foi o Fux, e recebeu, segundo a delação do Palocci, uma propina em 5 milhões de reais. Depois disso, houve um episódio todo do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, sua mulher, Adriana Anselmo, e o todo-poderoso Regis Fichtner, ex-chefe da Casa Civil, também foram os eros e vezeiros desse mercado persa de indicações à Corte Superior. A Castelo de Areia deve ter sido uma pré-Lava Jato, né? Agora, se não fosse a anulação via propina paga ao então presidente do STJ, o senhor teria feito o que o Moro fez? E o que é que o senhor tem a dizer sobre esse mercado persa de indicações ao STF, ao qual eu me referi, tendo como base notícias de operações contemporâneas? Neumann, eu era juiz titular da Sexta Vara Criminal
como outros juízes iniciaram a titularização de várias especializadas o Brasil afora. Então, o próprio Moro era titular lá de Curitiba, e havia em Fortaleza o Danilo, no Rio de Janeiro havia outro juiz, e havia um grupo de juízes que se reuniam a cada 6 meses, empenhados em realmente fazer o melhor, dar o melhor de si para tentar, se não acabar, mas minimizar o estado de coisas que a gente vive, ou seja, permeado pela corrupção endêmica, ou seja, em todo lugar, né? E eu, quando julgava, e julgo até hoje, eu estou no tribunal, eu estou numa turma criminal, que é a 11ª turma criminal aqui de São Paulo, eu continuo atuando da mesma forma, com o mesmo empenho, apesar dos reveses que existem por vezes, no sentido de desfazimento daquilo que é construído. Muitas vezes é desfeito a decisão sem o olhar profundo que a primeira e a segunda instância fazem, porque a primeira instância e a segunda analisam a prova na sua profundidade, enquanto as cortes superiores analisam um aspecto legal que, por vezes, é deturpado. Nós vivemos hoje sob a égide da fabricação de verdades, e não da verdade. Então, as pessoas fabricam verdades, manipulam a verdade, e quando chega nas cortes superiores, essa fabricação de verdade torna-se a verdade, longe dos fatos, da realidade fática. E isso que é assustador, porque ver juízes revogando decisões de outros juízes, sem se aprofundar naquilo que foi aprofundado antes, no mínimo assustador. Então, é triste saber se é que, de fato, existiu corrupção no caso de Castelo da Areia. Eu sei de muita coisa que eu não posso revelar, mas o fato é que o trabalho tem que ser continuado. Se ele é desfeito, pelo menos chegou-se à revelação ao público de alguma realidade que é o nosso país, ou seja, uma corrupção sistêmica. E a corrupção não é só dinheiro, às vezes por cargos, as pessoas querendo cargos manipulam suas decisões para justamente agradar grupos privados ou organizações civis para conseguir um apoio, por exemplo, para ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, a escolha... Você sabe que o problema do Brasil são as portas de entrada e saída. Então, a porta de entrada do judiciário são essas escolhas políticas, e que elas se afastam muito da técnica. E, às vezes, quase sempre escolhem pessoas por proximidade de amizade. E não é assim que tem que ser. Tem que ser realmente com o critério que a Constituição elegeu, que é o notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, nós temos pessoas que foram indicadas no Supremo que já, de início, já sofrem com fatos que se mostraram verdadeiros, ou seja, não aprovação em concursos públicos, manipulação de currículos e etc. E tudo isso é muito mal, porque o grande valor de um juiz é a sua reputação. E quando a reputação já chega arranhada no Supremo de uma pessoa indicada, já começa muito mal. As pessoas não acreditam na justiça. E é muito ruim. Doutor Fausto, o senhor que me acompanha, o senhor sabe muito bem que eu tenho falado muito num assunto que talvez o senhor pudesse nos explicar um pouco melhor. O senhor falou dessa questão da prova fática, da prova aprofundada e depois da visão simplesmente burocrática da lei, né? Esse tipo de decisão das cortes superiores, não reconhecendo as provas de processos na primeira e na segunda instância, isso não enfraquece a justiça, justamente no ponto onde ela é exercida, que são a primeira e a segunda instâncias? Olha, a grande Corte Constitucional, eu sempre falei isso, falo em palestra, a Corte Constitucional verdadeira é a primeira e a segunda instância. Mais a primeira até, porque a primeira, o juiz está em contato direto com as provas, com as testemunhas, com a própria palavra do réu,
Então, ele tem um contato direto com o réu. Então, quando o juiz julga no primeiro grau e o juiz de primeiro grau é independente, porque ele não é indicado politicamente, primeiro grau só integra por concurso público. Então, a gente vê que quanto mais se sobe nas instâncias, menos a confiança existe por parte da população nos seus juízes. É muito triste isso, por conta dessas indicações políticas. Desembargador, a Castelo de Areia era em cima da que o senhor falou, um clube de empreiteira, né? Toda é de São Paulo. Se não tivesse sido anulada, as investigações teriam ligado a pontos gigantescos esquema político. Aí nós temos um problema também. O Ministério Público não viu essa criminalidade? O Ministério Público foi conivente aqui em São Paulo, na Castelo de Areia? Não, olha, o Ministério Público, não só na Castelo da Areia, a Castelo da Areia ele denunciou. O Ministério Público que produziu a ação penal, né? Foi a partir da investigação da polícia, em conjunto com outros órgãos de investigação. Aliás, é importante mencionar isso, porque forças-tarefas estão sendo condenadas no Brasil hoje, mas é o que é a força motriz do combate à corrupção, são forças-tarefas, ou seja, é um trabalho de inteligência de todos os órgãos de controle que se unem para conseguir Receita, COAF, Receita, COAF, não é isso? Isso, exatamente. Receita, COAF, Banco Central, Tribunal de Contas também, muitas vezes, todos unidos conseguem a revelação dos fatos que, do contrário, seria impossível por um órgão por si só. Então, o Ministério Público acabou condensando, junto com todos esses órgãos, a prova e chegou até a denunciar. Houve denúncias no Nordeste, na Bahia, houve denúncia a partir da Castelo da Areia, e aqui em São Paulo, quando estava pronto para ser denunciado, houve anulação do processo, motivos que não vem ao caso citar, mas houve, né? O fato é que, infelizmente, houve isso. Infelizmente ou felizmente, o fato é que a operação acabou não indo à frente, apesar da prova ser absolutamente, até então, já bastante farta e profícua em termos de potencialidade de produção de uma condenação criminal, porque a documentação apreendida, dada a crença na impunidade que havia na época, a documentação apreendida era tamanha e totalmente documentada que a corrupção estava gritando nos documentos, né? Mas, infelizmente, né, ela acabou sendo paralisada. Posso fazer uma piadinha aqui? Ainda adorei que o senhor não falou a palavra robusta. Eu não aguento mais ouvir que as provas são robustas, que o inquérito é robusto. Farta, a prova é farta, né? Agora, uma coisa que eu, como leigo, e muita gente me pergunta, e eu tenho dificuldade de responder, por que essas empreiteiras, por certo, todas em São Paulo, elas foram investigadas pela Lava Jato em Curitiba? Olha, na verdade, o que começou em Curitiba foi a investigação de um doleiro que fazia negociações para diretores da Petrobras com sede no Rio de Janeiro. Mas como o doleiro era objeto de investigação e ele também foi processado, né, por esse fato, acabou a investigação ficando em Curitiba. Nem tudo ficou em Curitiba. A gente está vendo que algumas operações foram para o Rio de Janeiro. Marcelo Bretas. Isso, foi para o Bretas, né, no Rio de Janeiro, e tem em Brasília também investigações. Alisnei de Oliveira. O crime, tanto a ação, onde ocorre a ação, quanto o resultado, onde ocorre o resultado, o foro competente vai ser o primeiro que tocar ou a ação ou o resultado. Então, se no começo o entendimento foi esse, que o início, a ação, a conduta ocorreu a partir da investigação do doleiro, então as investigações se concentraram da Lava Jato em Curitiba por conta dessa investigação inicial. Por que a situação no Brasil chegou onde chegou e por que o Judiciário não conseguiu impedir, apesar de todos os avanços, das suas investigações, da investigação da Lava Jato? O que aconteceu? O que paralisou? Olha, o sistema ele foi aprimorado. Eu, quando iniciei na carreira, não havia nenhum processo
que chegasse ao fim de corrupção ou contra o sistema financeiro nacional ou qualquer crime econômico. Então, no início só havia, na Justiça Federal, havia crimes de contrabando e descaminho. Ônibus do Paraguai eram apreendidos nas estradas ou aqui em São Paulo chegando, e eram esses os casos da Justiça Federal. Pouco a pouco, houve aprimoramento do sistema a ponto de ocorrerem essas grandes investigações. Mas, por outro lado, existe a contramovimentação do sistema, ou seja, o criminoso ele se reestrutura e ele, linkado com pessoas poderosas, acabam revendo esse sistema que permitiu a descoberta do crime. Então, nós estamos vendo isso hoje, o desmonte daquilo que funcionou até então, que permitiu uma lava-jato. Então, a alteração da lei de lavagem, a alteração das delações premiadas, a alteração da questão da busca em escritórios de advocacia, etc, etc, etc. Então, o findar das forças-tarefas, há um desmonte claro por parte do legislador e de muitas autoridades que apoiam o legislador, no sentido de não se conseguir mais a Lava Jato ou uma Castelo de Areia, ou a Satyagraha, que foi antes ainda da Castelo de Areia, e outros que ocorreram aqui em São Paulo também, envolvendo crimes econômicos. A tentativa que nem a verdade venha mais à tona, porque hoje, apesar da verdade vindo à tona, o sistema ele está protegendo o criminoso, criando brechas, ou seja, a prisão não pode ser mais a prisão é domiciliar, a monitoração eletrônica já é algo violador do direito e liberdades individuais, existem habeas corpus no meu tribunal que contestam simplesmente a colocação da monitoração eletrônica na pessoa. Por quê? Se a pessoa não deu mostras de que ela não é confiável, não tem por que pôr uma monitoração eletrônica. Esse é o argumento, né? Ou seja, a pessoa ela vai ficar em casa, o judiciário tem que confiar, nem monitorando tem que colocar, nem o equipamento eletrônico se deve colocar, que seria uma violação. Veja como as interpretações vão se ajustando ao crime organizado econômico e que domina o país. Agora, eu tenho que te falar uma coisa que é importante dizer. Por que a Lava Jato foi mais para frente do que a Castelo da Areia, Satyagraha e outros casos de corrupção que em São Paulo acabaram não frutificando? Outros frutificaram, mas aqueles envolvendo pessoas não poderosas. Mas as grandes poderosas de fatos políticos, de grandes empresários, até a Lava Jato, essas operações acabaram morrendo de alguma forma. Na época das operações aqui de São Paulo, não havia o que a gente tem hoje, o que é o uso da tecnologia. Então, as pessoas não se manifestavam e não tinha a informação que tem hoje. Então, a população em geral só tinha a informação de uma imprensa que era monopolizada. Então, grandes grupos econômicos, que eram muitas vezes ligados a grandes corporações e interesses políticos evidentes e econômicos, grandes poderes econômicos e políticos, essa informação era filtrada por uma parte da imprensa, boa parte, que era a imprensa que chegava à grande massa da população. E com a internet, a imprensa pulverizou, a informação, a comunicação pulverizou, não há mais controle de informação. Então, a população toma conhecimento imediato, por exemplo, da contra-informação. Então, existe uma informação divulgada, uma realidade ou fabricada, aí vem a parte e fala, olha, não é bem assim, aconteceu isso, isso e isso. E imediatamente a população toma conhecimento disso. Então, por isso que há uma frustração muito grande da população atualmente. Porque há informação, há realidade e as instituições não atendem às expectativas da população no sentido de, justamente o que eu falei há pouco, a aplicação equitativa do Estado de Direito, a lei a todos, sem exceção. Para todos. O propósito do direito penal não é encher cadeias. As cadeias cheias já estão, né? Simplesmente evitar que os crimes proliferem. O que é que está dando errado, na sua opinião, para isso não acontecer? Olha, Neumann, eu vou concordar e discordar em parte do que você falou. Quando nós estamos no crime de corrupção endêmica, a recomendação mundial
eu participei de vários fóruns internacionais, a recomendação é a prisão, e não existe nenhuma pena outra que não seja a prisão para desmotivar o criminoso em continuar se corrompendo. Veja, se aplicar uma pena pecuniária para criminoso que corrompe, ele paga essa pena pecuniária e a pena pecuniária entra nos custos da corrupção. Então, não vai inibir ninguém com uma pena pecuniária. Como não vai inibir pagar cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade. Então, a literatura mundial fala, tem que haver, sim, uma punição de choque, como ele fala, né? Choque, com relação ao crime poderoso. E isso a gente vê que é a prisão. Infelizmente, é a prisão. Então, nós temos no Brasil 750 mil presos, um pouco mais de 750 mil presos, e esses presos estão lá porque cometeram crimes graves. Só que esses presos, quase todos, não são por corrupção. Muito pouco, muita coisa é por tráfico internacional de drogas ou homicídios qualificados. Fora isso, ninguém está preso no Brasil. Doutor Fausto, desembargador Fausto de Sanctis. O senhor não vendeu a alma ao diabo, não, né? Não. Olha, eu tenho escrito muito, o senhor que me acompanha sabe, sobre o sistema brasileiro de corrupção, sobre o programa de corrupção para todos, a democratização da propina. O fato é que todas as autoridades sabiam da corrupção da Petrobras e em outras empresas estatais. Foi um assalto ao Estado jamais visto para abastecer o esquema eleitoral lastreado em compra ilegal de votos e na formação de uma base aliada. A corrupção acontecia em todos os níveis. Para citar um caso emblemático, Renato Duque, aquele diretor da Petrobras, né, em depoimento relatou que João Vacari, tesoureiro do PT, ofereceu dividir a propina que seria do partido, por ele, Duque, não ter emperrado uma obra da Fundação Petros, em Salvador. Essa obra seria tocada pelo Odebrecht e Vacari colocou também a OAS. A Petrobras alugaria esse prédio. Uma simulação para dar áreas de conveniência econômica ao prédio. O aluguel serviria para enganar os observadores, os acionistas, auditores, os eleitores em geral. Uma amplicidade, o governo repartindo propina com os subordinados, até o tesoureiro de um partido corrupto corrompendo para fazer uma operação de simulação. O corrupto corrompendo. Um corrupto corrompendo, isso não é normal, doutor Fausto, o senhor sabe. Um descalabro, não é mesmo, desembargador? Bom, nesse caso, temos o Vacari, que recebe a corrupção do partido, crime de corrupção passiva, corrompendo o Renato Duque, crime de corrupção ativa. O Vacari deve ser condenado pelos dois crimes? Corrupção passiva e ativa? Ou um desses crimes absolve o outro? Desembargador, desculpe eu lhe fazer uma pergunta tão longa, mas é uma coisa que me parece tão surrealista. O que é que o senhor acha? Olha, realmente, a proporção da corrupção no Brasil ganhou níveis insustentáveis e vergonhosos. Quando nós vamos no exterior e falamos das cifras brasileiras, é de assustar. Eu lembro que eu, nos Estados Unidos, quando eu passei um tempo lá, o escândalo foi que um governador do estado se não me engano, da Virgínia, recebeu um relógio. E esse era o escândalo lá nos Estados Unidos, porque ele recebeu um relógio de um dos fornecedores do Estado. Então, esse era o grande escândalo. E quando a gente menciona as cifras brasileiras, é de assustar. Você veja, é um país que é a 8ª, 10ª economia do mundo, não era para estar na situação pobre em que se encontra a nossa população. E isso mesmo a corrupção. E a corrupção, viu, Neumann, ela está impregnada muitas vezes na sociedade. É bom falar isso. O judiciário, ele só vai espelhar aquilo que a sociedade almeja quando a sociedade for honesta também. Então, governo honesto se sociedade honesta. Claro, existem distorções no Brasil. Eu quero dizer que a maioria da população é honesta, mas existe uma boa parte que deseja benefícios indiretos, às vezes. Eu lembro de um estagiário que trabalhou comigo, que a mãe foi eleita prefeita, e ela estava indignada porque ela chegou a me comentar que todo mundo pedia emprego. Eu votei em você, eu quero emprego.
E as pessoas que cobravam, não é cobravam, exigiam o emprego dela porque votou na pessoa, ou seja, emprego fantasma. Então, existe uma cultura que tem que ser quebrada a partir do judiciário. Tem que ser o judiciário. Só que nós vemos, por vezes, uma mensagem negativa do judiciário quando uma série de decisões são sempre a favor do corrupto e não da sociedade. Então, o pêndulo está desconfigurado. Então, o pêndulo, às vezes, está de um lado muito forte, próximo do corrupto, e pouco da sociedade. Então, o equilíbrio que tem que ter entre os direitos do corrupto e deveres do corrupto, com os direitos e deveres da sociedade, esse pêndulo tem que estar, no mínimo, no meio, para que a gente consiga, de fato, combater. E essa tem que ser a mensagem do judiciário, para que não tenha outros episódios como esse, porque com essa desconstrução do sistema, vai aparecer necessariamente outro caso, se não do mesmo naipe, ou de naipe similar, desse que apareceu da Petrobras. E é muito triste que nós não aprendemos com o passado. Ao invés do judiciário dar uma resposta e falar, aqui não, chega, vamos dar um basta, não, a mensagem sempre não, o julgador é criminoso, o juiz agiu errado, e não o criminoso agiu errado. Nós vemos decisões contra os juízes, e não decisões contra os fatos criminosos. E é isso que é de assustar. Então, a insegurança jurídica que existe no Brasil é um fato que afasta investidores nacionais, porque está claro hoje que o Brasil está virando, de fato, uma república das bananas. Desembargador, no editorial recente, o meu jornal, o meu não, eu trabalho lá, né, afirmou que a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara passa um recado oposto ao da Lava Jato em relação ao cumprimento da lei. Isso que o senhor estava falando aí, que é uma mensagem de que na política tudo deveria ser tolerado, não importando a lei ou a decência. Até me pergunto, além disso, o seguinte, é o caso, por exemplo, de essa discussão da Vaza Jato. O juiz pode conversar com o juiz e o promotor conversar, isso é um crime terrível. O cara rouba bilhões, mas o crime é o juiz conversar com o promotor. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Fausto de Santos? Olha, o que a gente vê são movimentos políticos unidos por traços imorais comuns. Então, o que une hoje uma boa parte do Congresso Nacional é isso. São a imoralidade que permeia boa parte dos políticos, quase totalidade, que se uniram para derrubar, por exemplo, uma Lava Jato, e derrubar as figuras que estavam por detrás. A Lava Jato é uma instituição do país, é o que deveria nos encher de orgulho no exterior, porque é a única coisa boa, eficaz, que foi produzido pelo Poder Judiciário recentemente. E aí você me falou alguma coisa, me fez uma pergunta, eu ia complementar e esqueci o finalzinho da sua fala. O finalzinho é que quando o Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, sim. O Moro conversava com o Dallagnol, o juiz combinava com o promotor, o cara rouba milhões e o juiz não pode falar com o promotor? E nós estamos falando de uma prova absolutamente ilícita, uma violação de sigilo sem qualquer autorização judicial por uma pessoa privada ou um grupo privado que resolve ouvir conversas de juízes. E isso... Bandidos! Teoricamente, sim, precisam ser julgados. Né? E isso tem sido dado vazão dentro do próprio Poder Judiciário. E o Judiciário não pode dar vazão a uma prova ilícita desse tipo, porque é muito arriscado. Se hoje violam a conversa de juízes, amanhã vão violar a casa de juízes, vão entrar na casa de juízes para pegar alguma prova que favorece o acusado. Mas espera lá, peguei uma prova que favorece o réu, porque, olha, o juiz tem um documento aqui na casa dele. Então, se nós formos dar vazão ilicitudes, nós estamos no fim do Estado de Direito, do Estado democrático, e isso não se deseja. Então, com base em conversas que, aliás, muito pouco se revelou de fato daquilo, e foi pensadas conversas, não se pode nem confiar naquilo que foi pensado. Então, pensando conversas, mesmo assim,
aquilo não é nada em termos de destruição de uma operação da Lava Jato, que não é o Moro, e sim é a Polícia Federal, é a Receita Federal, é o COAF, é um conjunto de órgãos de controle e do Ministério Público que redundaram nesse processo, que é um processo maior exemplo que nós temos de combate à corrupção recentemente no Brasil. Desembargador, o senhor acha que nós corremos o risco de voltar ao que era antes? De jogar tudo que a Lava Jato fez no lixo, tudo que foi apurado na Castelo de Areia, etc.? Sim, nós corremos sério risco, e não só de voltar ao que era antes, pré-Lava Jato, porque pelo menos nós tínhamos um sistema que permitia se chegar a uma Lava Jato. Agora não, agora estão refazendo leis, não é só o Poder Legislativo, é o Judiciário reinterpretando as leis de uma maneira a ajustar interesses que, por vezes, podem ser contestados de que não sejam interesses legítimos ou interesse público, de fato, atrás de muitas decisões. Então, o que está se fazendo hoje é não se chegar a nenhuma verdade mais, porque até recentemente, com o aprimoramento da legislação, com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, com leis que vingaram, etc., muitos políticos aprovaram leis achando que jamais iam ser aplicadas contra eles, por isso que essas leis foram aprovadas, e essas leis estão sendo refeitas de uma maneira que não se chega mais à verdade. E esse é o grande risco de sermos uma cleptodemocracia. O Biden, ele foi o líder do governo Obama no combate a cleptocracias e a lavagem de dinheiro. Ele está assumindo agora com esse compromisso. Então, ele vai vir muito forte, ele e os Estados Unidos, que tem uma força muito grande na OCDE, e no Grupo de Ação Financeira Internacional, que é ligado ao OCDE, no combate à lavagem de dinheiro, vai fazer uma pressão enorme no Brasil. O Brasil está sendo avaliado, foi cobrado para informar o que está sendo feito de fato no Brasil para o combate à lavagem. O que a gente tem hoje é o que está sendo feito no Brasil para não combater mais a lavagem de dinheiro. Isso provavelmente vai estar nesse ofício, que está sendo elaborado pelo COAF, infelizmente. Talvez não, se não for manipulado, né, o ofício vai transparecer essa nossa triste realidade de hoje. Tentativa e já concretização de muitas coisas que funcionavam até então. Muitos instrumentos jurídicos estão sendo desfeitos. A delação premiada está sendo refeita, abuso de autoridade foi feito de uma maneira que só beneficia as pessoas e as autoridades ficam temerosas de irem contra o poderoso. Então, imagine um juiz novo que acaba de ingressar numa carreira e tem um caso grande de corrupção, ele vai ter temor de ser acusado de abusador de autoridade, abuso de autoridade, por conta dessa legislação fácil de ser aplicada contra o magistrado, contra o Ministério Público, contra a Polícia Federal e os órgãos de controle. É muito triste, por isso que é importante esse papel seu de esclarecimento da população, para que haja pressão, para que isso não seja desfeito, o que já foi desfeito, que seja refeito de novo de alguma forma, para que a gente, as bases do sistema anticorrupção não sejam destruídas. Quer dizer que esse governo Bolsonaro, ele vai conseguir acabar com Lava Jato, Greenfield, Lava Jato do Rio, tudo que se apurou a respeito do Sérgio Cabral, do Vítor. Olha, isso vai acabar? As forças-tarefas já foram mexidas de uma maneira muito tristemente, porque é engraçado que a legislação brasileira ela consagra forças-tarefas. Quando a gente vai e lê a Lei 2.850, a Lei de Crime Organizado, ele fala que uma das métodos de investigação é justamente compartilhamento de informação entre autoridades de controle, que são justamente as forças-tarefas. Então, isso já foi mexida na legislação, as delações premiadas sendo mexidas, a lavagem de dinheiro estão já alterando a lei de lavagem de dinheiro, a alteração também da lei que trata da advocacia. Então, os advogados que parte da advocacia, eu tenho muitos amigos advogados, e tem a advocacia do bem, como tem a advocacia ligada a grupos criminosos.
E eles estão se mexendo e conseguindo blindagem dos escritórios de advocacia, onde os crimes estão sendo realizados. Porque, se não podem fazer busca, se não podem ser objeto de qualquer investigação, onde o crime vai? Onde estão os escritórios de advocacia, né? Ou as pessoas se escondem lá, né? E nós vemos isso. E não é uma coisa só deste governo, do governo, eu não quero pessoalizar, mas isso já é um movimento que começou a partir da Lava Jato. Desde os descontentes a partir da Lava Jato, seja qual for o partido, já estavam com a ideia de destruição do Sérgio Moro, destruição das forças-tarefa, destruição das cortes que julgaram, até do TRF da 4ª Região, os juízes, os desembargadores federais da 4ª Região sendo também atingidos da sua reputação, e assim por diante. Há um movimento forte de restauro da corrupção aos níveis que eram antes da Lava Jato. Desembargador, essa entrevista está tão maravilhosa que eu gostaria de continuar. Mas antes, eu gostaria de explicar aqui para o nosso querido inscrito, talvez alguns não saibam da sua trajetória, que o senhor não está falando de lavagem de dinheiro como eu falaria. O senhor é um especialista. Mostra para nós alguns dos seus livros sobre lavagem de dinheiro e fale um pouco dessa sua produção técnica na área da lavagem de dinheiro. Eu tenho vários livros. Eu tenho esse livro que eu lancei no ano passado, né, e, na verdade, 2019, nos Estados Unidos. É muito difícil, as pessoas às vezes falam, por que você... É meu 5º livro que eu lanço nos Estados Unidos. Por que você lança lá? Porque no Brasil está muito difícil lançar obras, né? E esse livro é sobre técnicas avançadas de lavagem de dinheiro, né? O uso da tecnologia, publicado pela Springer, não sei se as pessoas veem direito. E no ano passado eu lancei um livro sobre inteligência artificial e lavagem de dinheiro aqui no Brasil, esse foi no Brasil. E, como eu estava falando, no Brasil é difícil você conseguir lançar obras jurídicas porque as editoras querem aquilo que produz muito, ou seja, manuais de direito, algo que vende mais para universidades, porque a crise econômica, crise que abateu também os editores. Por isso que eu consegui lançar no exterior com uma editora importante como a Springer, que é uma editora acadêmica bastante respeitada. Eu tenho várias publicações sobre lavagem de dinheiro, essa é a 5ª nos Estados Unidos. No Brasil, eu tenho mais de 30 obras, né, entre coletivas e pessoais, eu acho que pessoais chegam a 18, só pessoais, e eu tento escrever e trabalho com isso, né? E eu também não me acho o dono da verdade, viu, Neumann? Eu acho que a gente tem que sempre se aprimorar. E isso que, às vezes, eu fico triste de ver algumas decisões de colegas, de juízes, de cortes superiores, parando, por exemplo, processos em curso no país de lavagem, porque o COAF compartilhou investigações com Receita, algo que é básico básico como instrumento de combate ao crime organizado no mundo, que é recomendado pela OCDE, que é justamente compartilhamento de informações em autoridades de controle e que tem o dever ao sigilo. E são essas canetadas que são dadas, às vezes, que é de assustar, não só a mim, muitas autoridades, mundo afora, porque fala, que país é esse? Porque eu acho diferente, eu paro tudo, e assim nós fumo. Então, é muito triste nós constatarmos isso no Brasil. Mas o tempo é muito precioso. Olha, eu vejo com esperança tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter uma imprensa, a imprensa é livre no Brasil, é criticada, injustamente criticada, mas graças à imprensa que nós temos a revelação de fatos graves no Brasil. A editora Albedina, portuguesa, está se lançando no Brasil e completou 70 anos de vida, e eu publiquei 70 entrevistas que eu fiz no blog do Neumann, no Estadão. Infelizmente, eu não tive uma oportunidade de entrevistar o senhor, porque seria a melhor entrevista das 70. Muito obrigado. Mas eu quero, antes de terminar, que o seu tempo é mais precioso do que o nosso, eu queria lembrar uma certa noite em que o senhor foi popstar, na noite de 13 de agosto de 2010. Por que o senhor foi popstar em 2010? O senhor participou no Roda Viva, que era um grande acontecimento. Nem lembrava disso, foi 13 de agosto?
na noite anterior, 12, né? E lançou, no dia 13, na Livraria Cultura, o seu romance Checkmate. Desistiu do romance porque acha que é crime escrever romance ou porque não tem mais tempo para isso, doutor Fausto? Não, você sabe que foram 2 edições, as edições venceram. Eu fiz esse romance, depois eu reescrevi, agora eu complementei, revisei, fiz um segundo que eu gostaria de publicar, estou aguardando. Eu não fui muito atrás, porque como eu escrevo muito técnicos, livros técnicos, eu acabei indo mais para o livro técnico. Mas eu tenho uma paixão de escrever ficção, porque na ficção pode tudo, né? E eu tento escrever. Eu fiz uma também, livro infantil, que não tem nada a ver, mas essas 2 ficções eu falo um pouco dos bastidores do judiciário. E tento mostrar um juiz humano, algo palatável para o leigo, né, que não é conhecedor do judiciário, com a formalização e tudo aquilo, mas que tento fazer algo diferente, mas preciso ir atrás disso, é verdade. Mas obrigado pela... Eu já considero... É um prazer. Eu já considero um supremo talento escrever para criança. Eu sou casado com uma doutora em História Econômica na USP, Maria Isabel de Castro Pinto. E nós temos um filho de 1 ano e 9 meses, eu tenho 69 anos, ela tem 41, e ela está escrevendo um livro infantil. Eu morro de inveja porque, apesar de falarem tanto que eu escrevo, eu não consigo escrever um livro infantil. Então, parabéns do senhor que escreveu. E eu quero agradecer muito a brilhante entrevista que o senhor me deu. Lamento muito não ter feito a entrevista para incluir. Eu encerrei a série lá com os 70, nesse meu livro que eu estou lançando, na Almedina. Mas, como diria aquele personagem de Casablanca, aqui está começando uma nova amizade, uma grande amizade. Boa tarde para o senhor, bom fim de semana, boa semana. Muito obrigado pelo privilégio dessa entrevista, dessa aula que o senhor nos deu, de história, de justiça e de democracia. E eu quero dizer que a minha intenção ao fazer a entrevista é exatamente essa que o senhor falou. Não tem dono da verdade. Não tem um cara que diz, você é um comunista, não sei o quê. Não. A entrevista é a oportunidade de 2 ideias se debatendo, várias ideias. Eu tenho uma relação imensa aqui de entrevistados a vida inteira. Eu sempre, agora, estou com um querido ídolo meu, que é o Larry King, no hospital com Covid, lá nos Estados Unidos. Mas acho que a entrevista é a arte mais democrática que existe e continuo na batalha. E sei também que o senhor é um soldado, aliás, é um oficial nessa guerra, né? Olha, muito obrigado. Tudo tem seu tempo. Foi um prazer entrar em contato com você. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a população é importante que ela tenha a visão do todo, de todos e do todo, e que só assim, com entrevistas, é possível agraciar a população com a realidade do Brasil. Nós ficamos tristes, mas a população tem que saber que, como você mesmo falou, eu sou um soldado, você é um soldado daí, no jornalismo, eu sou daqui, no judiciário. Existem muitos soldados no judiciário tentando fazer o melhor, eu não sou o único. Existem outros juízes que apareceram por aí, outros que são ocultos, mas tentam se dar o melhor e não abaixam a cabeça. Eu nunca abaixei a cabeça, nunca cedi a nada que não fosse o interesse público e a tentativa de acertar conforme a lei e a Constituição. É essa que foi sempre a minha motivação e que sempre será, porque é por isso que eu abracei o judiciário, tentando fazer isso, né? Um trabalho idealista, né? De fato, um trabalho que mude o Brasil para melhor e não para a desgraça, como às vezes a gente percebe que ocorre. Mas eu acho que a força do povo brasileiro é maior e pouco a pouco o país vai melhorar. Muito obrigado. Meus votos de vacina, saúde, paz e amor de 2021 para o senhor, tá? Já! Amém. Agora não, já, como diz a musiquinha infantil que o meu filho Arthur acompanha no YouTube.